A paz do Senhor Jesus. Que Cristo a cada dia possa iluminar a nossa vida. Eu sou o pastor Marcelo Santana, pastor presidente das Assembleias de Deus, Liberdade em Cristo. Temos como sede na cidade de Belford Roxo. E eu gostaria nesta hora de deixar uma palavra de reflexão para nossas vidas. Algo que tem falado no meu coração, o texto áureo da Bíblia, algo que todos nós, cristãos e não cristãos, conhecemos esta palavra. Ela se encontra no livro de João, no capítulo 3, versículo de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o versículo das Escrituras que nós gostamos muito de recitar. Mas eu estava no meu coração pensativo em realizar isso. Essa palavra, ela veio. Por quê? Porque examinando ela, vemos o amor de Deus para o mundo. Porque começa assim o apóstolo João, dizendo: Deus amou o mundo. E por ele amar o mundo, ele dá o seu Filho, unigênito, o único Filho, para que viesse morrer por nós. E nós precisamos crer que o seu Filho veio para que possamos obter a vida eterna. Mas também na primeira epístola de João, capítulo 2, no versículo 15, de 15 a 17, ele vai dizer assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Parece que há uma discrepância entre o assunto, porque diz no Evangelho de João, não, que Deus amou o mundo. Já na epístola que João escreve, ele parece que contradiz aquilo que está escrito nos Evangelhos. E ele dá um conselho: não ameis o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está. Parece, um erro, uma discrepância teológica, mas não. Eu queria que os irmãos pudessem ver isso, escutar esse vídeo, ver esse vídeo, enfim. Deus ama o mundo, mas não este mundo que o homem criou. Deus ama o mundo que ele criou. Na Gênesis, no capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra. É este mundo que Deus ama, o mundo que ele criou, o mundo que Deus idealizou para o homem. Porque na recriação do mundo, no versículo 2, que a Bíblia diz que o mundo que era sem forma, era vazia, e o Espírito de Deus ele parava sobre as trevas, porque não tinha forma. E ele começa a fazer ali ele recria algo que ele já tinha criado. Em outro vídeo anterior eu já expliquei isso. Mas Deus começa a criar um mundo que fosse bom para o ser humano, porque estava no coração de Deus a criação do homem. Lá no livro de Zacarias, a Bíblia vai dizer que a história nos conta, o profeta, através do profeta Zacarias, que Deus criou o espírito do homem dentro dele. Isso me faz entender que Deus escolheu a terra para habitar a sua criação, que somos nós.
Só que nós não entendemos isso. E Deus fez as coisas, no sexto dia ele descansou e viu Deus que isso era bom. E Deus cria um jardim. E pega esse jardim e coloca dentro do Éden. E ali faz o homem. E ali dá uma ordem ao homem, para que o homem pudesse ali viver, e preparou, e Deus preparou um lugar harmônico para que ele pudesse crescer e multiplicar, e viu Deus que não era bom que o homem vivesse só, e fez uma disjuntora com uma missão a dele. Deus faz Eva com a mesma missão. O que é submissão? Uma mulher submissa é aquela que tem a mesma missão que o homem. E a missão do homem era cuidar do que Deus criou. E o homem peca e por isso ele perde a sua roupa celestial e é vestido, né, com a primeira pele de animal, o primeiro sacrifício dado ao homem, porque foi necessário matar um animal que Deus criou para que vestisse, para que cobrisse a nudez de Adão e Eva. E Adão e Eva é expulso do paraíso. E é de lá para cá, abismo diante de abismo. Pecado, e as coisas se multiplicaram, e o homem criou o seu mundo. Este mundo que nós vemos, violência, lascívia, adultérios, é um mundo de ganância, de homens presunçosos, homens gananciadores, com ganâncias, né? Um homem que vive pela injustiça, que não ama o seu próximo, que vive em caminhos tortuosos, corre e se apressa para sujar suas mãos de sangue, enfim. E nós vemos tudo isso que está acontecendo. Não é esse o mundo que Deus ama. Deus ama o mundo que Ele criou para nós, um mundo de paz, um mundo onde nós poderíamos nos relacionar e termos harmonia uns com os outros, vivemos na dependência de Deus, porque disse Deus a Adão, de todas as árvores você pode comer livremente, mas coloca uma regra e coloca a árvore que ele não podia, do fruto que ele não podia comer da árvore, enfim. E isso acontece que tudo cai, desmorona diante do homem, e o homem agora é separado de Deus. O apóstolo Paulo vai dizer que todos pecaram e desconstituídos foram da presença do Senhor, de Deus. E o mundo se tornou inimigo de Deus. Este mundo criado pelos homens, que o apóstolo João, na primeira epístola, na primeira de João, capítulo 2, versículo 15 e 17, ele diz: não ame o mundo, não ame este mundo, nem no que há neste mundo, porque quem ama este mundo, o amor do Pai não está nele. É este mundo de pecado, este mundo que anda na contramão da vontade de Deus, afrontando o soberano que Deus odeia. E todos aqueles que amam estar neste mundo não têm o amor do Pai. Isso tem acarretado tantos males para a humanidade. O homem se volta contra o Criador. O homem deixa de viver com alegria pelo presente dado. E quando o homem se perde, Deus, ele se sente ainda na obrigação de oferecer sacrifícios por nós. Deus oferecendo o seu próprio Filho para que nós possamos crer nisso, aceitá-lo como Salvador, sim, mas creio que este mundo não nos pertence. Voltamos, regressemos para o mundo, para um lugar de deleite, para a vida de prazeres com Deus. Hoje o homem tem prazer no mundo, tem prazer nas coisas do mundo, e isso desagrada o Senhor. Por isso há pestes, há pragas, há doenças, há mortes, e nós passamos por esse período tão difícil. Mas ainda é tempo. Regressemos, voltemos para os caminhos do Senhor. Buscai
ao Senhor enquanto há tempo. Invocai o seu nome. Buscai o Senhor de todo o nosso coração. Buscai o Senhor com interesse, com verdade, para que Deus possa retornar a nós. A Bíblia, o apóstolo Tiago, ele nos ensina tantas lições, e uma delas ele vem dizer: chegai-vos a Deus. Por quê? Porque nós nos distanciamos de Deus. Chegai-vos a Deus. Nós precisamos chegar a Ele. E ele diz: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. O primeiro passo tem que ser nosso. O primeiro passo tem que ser do homem. Pense nisso. Todos os males que está vindo sobre a humanidade é devido à desobediência, à rebeldia que o homem se coloca diante de nós. E esse final de ano, esse último dia do ano, reflita sobre isso. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volte para a casa do Senhor. Você que ainda não se decidiu entre o mundo do homem, o mundo do sistema maligno, entre o mundo que Deus criou. Se decida pelo que Ele fez para nós. A Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É isso que Ele quer para a tua vida. Que você tenha paz, que haja perfeição, que haja amor na tua casa. Que a sua casa ela possa ser cheia da presença de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso quando ele escreve aos Romanos: não vos conformeis com este mundo, não se conforme com esse sistema maligno que está. Homens que estão enganando, homens que estão pensando em si mesmo, homens que transformam o certo no errado e fazem do errado o poder do certo. Não se conforme em viver uma vida limitada sem Deus, mas transformai-vos pelo poder do vosso entendimento. Entenda que Deus tem o melhor para a sua vida, que Deus tem o melhor para a tua casa, para a sua família. Deus tem o melhor para o homem, para o mundo que Ele criou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos que nele creiam não pereçam, mas tenham a vida eterna. Que Deus te abençoe esse final de ano, esse último dia do ano, que você possa refletir que o ano que vem, os que está chegando, 2021, seja um ano de vitória para a tua vida. Pode haver lutas, sim, mas com Deus nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Receba essa palavra nesta noite. Receba essa palavra do pastor Marcelo. Vida de Deus para a tua vida. Você pode mudar, você vai mudar, porque Deus é o Todo-Poderoso e o controle ainda está, ou melhor, nunca diga ainda, o controle sempre vai estar nas mãos do nosso Criador. Que Deus te abençoe e que o Deus possa a cada dia falar em nossos corações através dos seus. Sejam abençoados em nome de Jesus Cristo.